Assunto, agora eu falei pra vocês, estava tudo casadinho hoje. A gente falou de colesterol, uma receita maravilhosa, e agora a gente vai falar de saúde do fígado. Existem aí alguns indicativos, vamos colocar assim, que podem mostrar que o seu fígado já está com algum probleminha. E são coisas comuns, tá, gente? Então, vamos entender, porque a gente convidou ela, que é hepatologista, a doutora Patrícia Almeida. Bem-vinda. Prazer em recebê-la, viu? Obrigada, Carol. Vamos para nossa aula de fígado, esse órgão tão importante, tão maravilhoso, que, né, a gente precisa cuidar, de fato, com muito carinho, né, doutora? Sim. O fígado, a saúde do fígado é essencial para o funcionamento do corpo como um todo. É uma usina, Carol. Tem 500 funções, funciona 24 horas por dia. E o fígado, na verdade, ele é muito forte. Então, nós sabemos disso. O fígado se regenera, não preciso me preocupar porque o fígado se regenera, né? Mas a verdade é que o fígado, exatamente por ele ser muito forte, que os sintomas que ele traz, na maioria das vezes não é percebido. Entendi. Tá? Então, o paciente fica sem sintomas. O fígado doente, por vezes, por décadas, Carol. Olha só. E o paciente não sente nada. É só quando algo já está, né, algo que já cresceu muito, que o problema já está num grau ali diferente, que pode vir os sintomas. Sim. Se o fígado tiver 90% das suas células já destruídas, mas 10% ainda funcionarem, o fígado ainda desempenha suas funções de maneira adequada. Então, imagina, para chegar em ter sintomas, a doença já pode ter evoluído bastante. Então, falar sobre sintomas que muitas vezes nós colocamos na conta de um dia cansativo, não dormir bem, né? Então, e na maioria das vezes a gente deixa passar. Podem, então, esses que a gente vai colocar aqui, né, na nossa ilustração, que ficou fantástico, adorei isso. Também. A gente vai, enfim, contar para o público coisas até comuns, mas que podem indicar e estarem associadas a algum probleminha no fígado. Vamos começar, doutora? Vamos. Eu vou pegar esse primeiro e já vou colocar aqui. Eu achei muito interessante essa daqui, gente. Vocês já pensaram nisso? Coceira na pele pode estar associada, então, com o fígado? Sim. A coceira na pele, principalmente nas mulheres e nas mulheres depois dos 40 anos, pode estar associada a doenças, inclusive autoimunes no fígado, uma agressão, uma inflamação autoimune, que é uma doença que tem tratamento, que precisa ser diagnosticada e tratada, como a colangite biliar primária. É uma doença que muitas vezes a mulher percebe já numa fase da temida cirrose. Olha, doutor, mas essas doenças, até que a gente, enfim, pode pontuar algumas delas, todas elas aparecem no check-up, quando a gente já faz o check-up ali do fígado? Não, infelizmente não. Não aparece? Não aparece. Então, depende muito da observação, da autoobservação. Né? Então, se tem algum sintoma que está incomodando, uma coceira que é persistente, é dia e noite, todo o corpo, junto com isso tem uma indisposição, um cansaço extremo, procura ajuda, procura ser avaliado, porque as enzimas do fígado, imagem do fígado podem trazer um diagnóstico para que aquela doença seja tratada e mude toda a história natural. Lembrar que a coceira na pele pode, por exemplo, nessa doença que a gente conversou, acontecer em fases mais precoces da doença, mas a coceira pode vir quando o fígado está doente por mais diferentes motivos. Que seja álcool, vírus, doenças metabólicas, a famosa gordura no fígado. Então, quando o fígado não funciona bem, aqueles tóxicos que circulam, que não conseguem ser limpados, excluídos pelo fígado, porque é ele quem tem esse poder de limpar esses produtos tóxicos que nós produzimos ao funcionar. Então, dá coceira. E do nada, coisa assim, né? Você tá sentindo, de repente começa uma coceira. Vou lá e já volto, doutora, e a gente vai falar deste aqui, ó.
Vocês sabiam que dor de cabeça frequente também pode trazer um sinal aí que o fígado pode estar adoecendo mal, dormir pouco, tô muito estressado, de repente, enfim, tô com uma sinusite, deu uma dor de cabeça, mas jamais faria essa relação com o fígado. Sim, o fígado, tem uma foto dele, maravilhoso esse manequim do fígado. O fígado, ele é responsável por limpar o sangue, tá? Então, Carol, imagina, se tóxicos circulam, produtos que não deveriam estar ali, passa pela cabeça, produz substâncias que causam a dor de cabeça. Tá. Uma dor de cabeça, aquela sensação de mal-estar, cabeça pesada. Tem pacientes que falam, parece que tem uma névoa. Tá. E realmente, assim, são sintomas que muitas vezes a gente coloca na conta de outro problema. Com certeza. Né? É muito importante se auto-observar. Tá. Se for persistente, uma dor de cabeça persistente, associada a outros sintomas, coceira, indisposição, precisa buscar ajuda. E até a questão do enjoo, né? Relato de enjoos assim frequentes também, a gente pensa sempre no fígado. Exatamente. As náuseas, por vezes até sem vômitos, náuseas que aparecem mesmo sem nenhuma relação com a alimentação. Entendi. Não tem azia, não tem queimação, é aquela náusea. Aquela sensação de mal-estar. Que quer ficar deitado, precisa fechar os olhos. Tudo isso pode estar relacionado ao fígado. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos para essa daqui, que essa daqui é super interessante. A gente vai falar de urina escura. A doutora, inclusive, trouxe, né, uma amostra aqui para a gente ter uma ideia do tom quando a gente fala escuro. Sim. Mais ou menos assim, né? Isso. Doutora? É uma urina escurecida. Tá? Então costuma ser assim, mais amarronzada, às vezes um alaranjado bem escuro, que isso quer dizer que está tendo dificuldades de funcionamento do fígado. E isso precisa ser observado. Muitas vezes isso que a gente chama de colúria, que é a urina escurecida. Vem com dor abdominal, as náuseas, pode ter febre, as fezes podem sair brancas. Nossa. Tá? Então, todos esses sintomas são sintomas de alerta. Certo. Porque quando eles aparecem, um paciente precisa buscar ajuda logo. Pode ser um quadro mais agudo, que nós consigamos resolver, tratar, diagnosticar e tratar precocemente, mas pode já ser indícios de uma doença que trouxe consequências nas últimas décadas, por exemplo. Doutora, agora, por exemplo, uma esteatose hepática, né, da gordura no fígado, pode também estar relacionada e ter essas demonstrações, enfim, da gente perceber dessa forma. A gordura no fígado, a famosa esteatose hepática, ela passa décadas sem trazer sintoma algum, completamente silenciosa. Tá? Então, às vezes, o paciente sente como se tivesse um desconforto aqui nessa região, né, do abdômen, essa região direita aqui, onde fica o fígado. Uma indisposição e nada mais. Isso pode passar 2, 3 décadas, Carol. Até que o fígado começa a ter dificuldades de funcionamento, dificuldades de desempenhar as funções dele mesmo. Então, ele não consegue fazer essa detoxificação, a metabolização adequada dos produtos que passam por ele, e aí pode vir a urina escura, a dor de cabeça, a coceira, de uma forma bem intensa. Mas nesses casos, Carol, infelizmente... vai levando um tempão, né? A pessoa não está sentindo nada, ela fala, tá tudo bem. E quando a gente também vai fazer exame de sangue, que tem ali as enzimas que a gente pode dosar, né, doutora? Elas não fecham o diagnóstico. No entanto, o exame de imagem com essas enzimas, aí sim, hoje é a forma que vocês têm, assim, de analisar se está tudo bem ou se já tem um grau mais avançado de algum problema? O exame de imagem, como por exemplo a ultrassonografia de abdômen e exames de sangue com a dosagem de TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, imagino que muitos que estão nos ouvindo já viram esses exames, podem nos sinalizar.
tá? Hoje nós temos algumas estratégias, temos exames mais específicos que avaliam a saúde do fígado de uma forma mais objetiva. Ah, é? Nós temos a elastografia hepática, ultrassônica, que nós temos a capacidade de, com um aparelho desenvolvido para análise da saúde do fígado, de uma forma não invasiva e indolor, dura 10 minutos o exame, mas é uma tecnologia extremamente avançada. Nossa. Nós conseguimos avaliar se tem gordura, se tem cicatrizes no fígado. Então, alguns pacientes precisam desse exame mais específico para termos ciência, tá? Mas é importante falar, aquele paciente que tem ultrassom com a gordura leve ou até nem tem no ultrassom a gordura, as enzimas estão todas normais, mas é um paciente sedentário, que está acima do peso, que por vezes tem massa muscular baixa, então é aquele falso magro, Carol, tá? Uma alimentação mais baseada em produtos industrializados, processados, refrigerantes, açúcares. Tá. Esse paciente, ele pode ter gordura no fígado, mesmo com as enzimas normais, mesmo com a ultrassonografia normal. Que coisa! Tá? Então, os exames são ferramentas importantíssimas, mas é a entrevista, é o cuidado, é avaliar o paciente, fazer medidas, palpar. Isso que nos traz ferramentas para dizer se o paciente está em risco ou não. A clínica, né? A clínica, soberana clínica. Vamos colocar a perguntinha do público? Temos aí na tela. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Vivi, um beijo. Meu sogro está com gordura no fígado e está tomando remédio. Há anos ele tem insônia. Doutora, tem alguma relação? Pode ter, Vivi. Infelizmente, quando o fígado fica com dificuldade de funcionamento, ele pode trazer um quadro que a gente chama de encefalopatia hepática, que é quando esses tóxicos circulam e mudam o comportamento. Entendi. Pode ter mudança, inclusive, de comportamento, de o paciente ficar mais irritado, pavio curto, mais ansioso ou depressivo, mais choroso, tá? Com dificuldade de dormir. E existe uma inversão do ciclo sono-vigília. Então, dorme de dia, fica acordado à noite, tá? Essa inversão do ciclo sono-vigília pode ter na encefalopatia hepática. Então, dependendo do grau, Vivi, da doença gordurosa do seu sogro, essa insônia pode ter sim relação com a doença no fígado. E importante falar também essa questão do remédio. Avaliar qual remédio, porque infelizmente tem muitos medicamentos que parecem, né, são vendidos como tendo uma ação de limpeza do fígado, de melhora da gordura no fígado, e o sogro dela pode estar se confiando em medicamentos que não têm eficácia. Entendi. É outro ponto de atenção. E doutora, quando a gente fala de esteatose hepática, eu imagino que tenham várias perguntas lá sobre isso, a gente está falando também de uma mudança de hábito que é parte do tratamento. Sim. Né? Porque essa gordura ela é adquirida, mas quando há uma mudança, o fígado retorna. Exatamente. Né? Exatamente. A mudança do estilo de vida com perda de peso e perda de peso com saúde. Não pode perder peso perdendo muita musculatura, porque aí eu posso ter uma piora do fígado. Olha que interessante. Então a composição corporal é muito importante, Carol. Ter músculo. Ter músculo saudável. Legal. Tá certo? Então é muito importante a mudança do estilo de vida, a perda de peso e a manutenção dessa perda de peso, porque ficar também naquela gangorra, isso não é nada seguro para a saúde do fígado. Essa perda de peso é a base. O remédio, ele pode ajudar, e que bom que hoje nós temos várias medicações que podem nos auxiliar. Mas a base é a mudança de estilo de vida. E quanto antes o paciente muda o estilo de vida, mais reversível é a doença. Entendi. Muito bom, é isso mesmo. E a gente tem que, acreditar nisso. Se empenhar. Na tela tem mais perguntinha, olha lá.
Obrigada, Célia, um beijo. Estou com coceira nas costas. Isso pode ser um dos sintomas? Faço uma vez por ano ultrassom no abdômen e o médico diz que tenho um pouco de gordura no fígado. Célia, a coceira nas costas provavelmente não tem relação com o fígado. A coceira do fígado, ela costuma ser mais difusa, né? Então, no corpo inteiro. Nas costas, provavelmente não é. Mas essa gordura no fígado, mesmo não sendo a culpada dessa coceira, precisa ser vista com cuidado. E doutora, ela falou das costas, aí logo vem na minha cabeça herpes zoster, aí a gente já começa a pensar em coisas, é bom investigar, sempre, né? Porque bom pode ser investigar. o início de uma zoster, sim, né, essa coceira. Se está incomodando, precisa ser investigado. Perguntinha do público e a gente já finaliza com mais 2 sintomas. Hein, Valéria? Obrigada, um beijo. A enzima GGT elevada, isolada, pode ser causada por excesso de suplementos como arginina? Então, Valéria, suplementos podem sim elevar a GGT, a gama-GT, mas a arginina especificamente, provavelmente não. O que preciso ressaltar é que às vezes esses suplementos, o principal deles é a arginina, mas tem várias outras substâncias ali dentro do produto. E aí essas outras substâncias, que não é nem o principal, podem sim elevar a gama-GT, que é uma enzima importante do fígado, que ela costuma elevar com o uso de medicamentos, algumas suplementações, como a depender da dose da cúrcuma, extrato de chá verde, cava-cava. Então tem muitos suplementos que podem, maca peruana, tríbulos terrestres, todos esses podem elevar a gama-GT. E isso já é um sinalizador. O corpo sinaliza. O ideal é não elevar. Pode ser consumido, né? Pode ter a suplementação. Tem que ser uma suplementação individualizada, tem que conversar com um profissional responsável. E tem algumas pessoas que, por ter características genéticas, Carol, lá vem a nossa individualidade. Mesmo doses pequenas de coisas que pode ser ok para alguém, para você, Valéria, pode não ser. Entendi. Então, o ideal é retirar e repetir o exame? Repetir o exame e observar como que vai evoluir. Muito bom. Tem mais perguntinha, olha lá. Aproveita, estamos ao vivo. Uma aula, né? Soraya, obrigada, um beijo. Tenho hemangiomas no fígado. O que eles são? É algo grave? Soraya, o hemangioma são malformações vasculares. É como se fosse um enovelado de vasos que se agrupam na formação de um nódulo. Como se fossem aqueles sinaizinhos vermelhos que alguns de nós têm na pele, só que no fígado. Então, são benignos, tá? Não se preocupa com isso, mas alguns casos específicos, esse hemangioma pode crescer demais, tá? Então, se o hemangioma for um hemangioma gigante, se estiver trazendo sintomas, então eles costumam trazer sintomas quando tem mais de 8 centímetros. Bastante. Não é bastante, então dá para acompanhar. Se por acaso estiver trazendo sintomas, aí sim precisa de um cuidado especial, mas isso é raro. E 40% da população pode ter hemangioma. Olha, então é bem comum. É bem comum. 40%. E como hoje os métodos de imagem estão cada vez mais sensíveis, é muito comum o diagnóstico de hemangioma. Que bom. Então ela vai ficar tranquila. Eu vou colocar este aqui que a gente não pode deixar de falar. Olha que interessante, gente. Falta de apetite também pode estar relacionada a um problema no fígado. Sim. E isso é um ponto bem interessante. É comum fazer diagnóstico de doenças no fígado avançadas, uma cirrose hepática por gordura no fígado, de pacientes que passaram a vida assim, tendo um apetite muito grande, um prazer em comer muito grande e por isso passaram muito tempo com sobrepeso, com obesidade, diabetes, problemas de colesterol. E aí a doença do fígado vai evoluindo por décadas até que um dia o paciente começa a perder peso. Perder massa muscular, perder peso, perder a vontade de comer, perder a disposição. E isso já pode ser a evolução da doença já para uma doença mais grave. Que coisa, quando vai perdendo o apetite. E, enfim, com as outras características, né?
Este aqui também achei muito interessante. Hematomas. Sim. Nossa, doutora. Dentre as 500 funções que o fígado tem, uma delas é a coagulação. Então, o fígado quem produz os fatores de coagulação. Para que ele produza esses fatores, ele precisa estar funcionando adequadamente. Tá. Então, quando ele tem essa injúria, ele não consegue funcionar bem, o paciente pode começar a ter hematomas. Às vezes hematomas espontâneos, então não precisa ter um trauma, Carol. Entendi. Ele surge. E a depender da doença, ele também pode ter o baço maior e as plaquetas mais baixas. Então, as plaquetas baixas, isso é um alerta. Tá. Pacientes que têm gordura no fígado por muito tempo e começa a cair o número de plaquetas, é importante pensar que o fígado já pode estar sendo acometido de uma forma mais grave. Olha só. Eu acho que ficou aberto, Glaucio, o pontinho. Obrigada. É aqui da minha diretora. Mas, doutora, isso que você está dizendo é tão interessante, porque quando a gente fala disto aqui, a gente procura o hematologista. Sim. E, na verdade, até, de repente, se você errar e for no hemato e até a investigação, o negócio já vai evoluindo, sendo que é algo de hepato. Sim. Então, muito legal essa informação, porque isso fica, né, como um alerta para as pessoas, para a gente também ter ali, né, na nossa consciência, quando a gente percebe, procurar o profissional correto. E é muito, não ficar comum isso. Muito o paciente chegar até mim, hepatologista, e só muda uma letra, né? Pois é, hemato depois e que hepato. passou pelo hemato. Doutora, olha que aula, a gente vai estar lá no YouTube, vocês compartilhem isso, porque a doutora, né, numa explicação assim maravilhosa, chegaram muitas perguntas, depois se você puder responder lá no nosso Insta, todo mundo vai ficar muito feliz, viu? Obrigada mesmo, muito prazer. Doutora volta, né, doutora Patrícia Almeida, então é hepatologista, e você encontra o trabalho dela no @Almeida Hepatologia, @Almeida Hepatologia. Ela vai responder no tempo que ela tiver, então, as perguntinhas que chegarem. Eu te agradeço, viu? Obrigada pela aula, Carol, pelo assunto, e que a gente possa compartilhar, porque isso aqui é coisa séria. Sim. E vai fazer bem para muita gente esse conhecimento. Obrigada, viu? Bem, obrigada. A gente volta amanhã para fechar a semana com chave de ouro. Beijo, beijo. 1h da tarde. Fique com Mulheres. Obrigada.